Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniram na manhã desta terça-feira para tratar da votação do PL das fake news. A resistência de deputados da oposição e das próprias Big Techs colocaram em risco a aprovação da proposta. No entanto, Lira resistiu às pressões para adiar a análise e confirmou que a proposta será votada ainda hoje. A sessão está para começar e ao longo do programa a gente vai trazendo para você mais atualizações. A gente vai agora ao vivo ao Congresso Nacional. José Maria Trindade tá por lá? É isso, Zé? Você está no plenário da Câmara? Salve. Boa noite, Zé. Qual a situação de momento por aí? Exatamente, é o coração do poder. Aqui atrás de mim está o plenário, né? São os momentos iniciais desta sessão que vai ser polêmica e quente demais. E nós vamos daqui, né, Vitor? Mostrar a todos o que está acontecendo. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Dantas. E boa noite a todos que estão aqui acompanhando os Pingos nos Is. Olha, Vitor, o processo que chega neste momento que é o plenário, ele é longo. Primeiro, houve um entendimento dos grandes líderes por aqui em regulamentar a seu modo a internet no Brasil. É um desafio mundial, mas o Brasil quer sair na frente e saber exatamente como controlar esse futuro da comunicação. Estou dizendo o futuro da comunicação, que muitos me dizem, e eu concordo, que hoje estamos vivendo cerca ali de 10 a 20% do que será a internet no futuro. Ou seja, a internet é uma tecnologia de futuro e não exatamente de passado ou mesmo de presente. Esse projeto Fake News do Orlando Silva, ele ficou grande demais e foi agressivo demais, tentando enquadrar em vários pontos o uso da internet e principalmente das grandes Big Techs, né, que são as plataformas de debate público. O presidente da Câmara queria votar a urgência desse projeto, ou seja, dispensar os debates nas comissões permanentes e trazer diretamente aqui para o plenário na semana passada. Mas aí Eduardo Bolsonaro, o deputado Coronel Meira, intercederam e disseram, olha, vamos pelo menos dar uma semana de debate. E durante esta semana houve um grande debate público e uma pressão que veio de fora para dentro, que acabou ameaçando os parlamentares. E hoje houve reuniões sucessivas. Como você disse, Lula chamou o presidente da Câmara para avaliar. Depois se reuniram com os líderes do governo por aqui. E a oposição também, da sua parte, com suas estratégias, se reuniu, ouviu ali os coordenadores, foram definidos coordenadores para cada estado. É a primeira votação do governo Lula que acontece esta movimentação geral. O Salão Verde ficou cheio, com cartazes, as pessoas protestando e, finalmente, tudo será decidido exatamente aqui nesse plenário da Câmara, viu? A marcação, portanto, está marcada e deve acontecer, né? Nós vamos acompanhar aqui. Boa, valeu, Zé. A gente já volta a conversar. Antes eu trazer uma outra notícia de hoje, que tem relação com essa votação de logo mais. O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, determinou nesta terça-feira que os presidentes do Google, Spotify, Meta e Brasil Paralelo prestem depoimento à Polícia Federal. As Big Techs são acusadas de supostamente impulsionar conteúdo contra a aprovação do PL das fake news. Na decisão, um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicado pelo jornal Folha de São Paulo, é citado. O levantamento teria identificado uma suposta influência negativa do Google sobre a ideia do projeto. E aí, Tiago Pavinato, sua análise sobre essa decisão do STF. Pavi, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, nossa audiência. Você sabe que essa notícia me chegou quando eu estava terminando Linha de Frente hoje à tarde. E eu li na íntegra a decisão, eu falei, como é que é possível uma coisa dessa? Será que eu vou chegar a ter festa junina livre? Porque foi uma decisão tomada de maneira autocrática, não houve provocação, foi uma decisão que serviu para garantir um inquérito chamado inquérito das fake news, um inquérito que já deveria ter sido encerrado por decurso de prazo processual e sem razão para que ele fosse prorrogado. E hoje nós vemos em resultado que o grupo Meta, que é dono do Facebook e do Instagram, o Google, o Spotify e o Brasil Paralelo, eles deveriam remover e se abster de novas publicações ou impulsionamento
de tudo que fizesse propaganda contrária à proposta de lei, a PL 2630, chamada, até o momento, de PL da censura. Mas a mesma decisão, ela não diz que toda e qualquer notícia, veiculação, impulsionamento a favor da PL 2630 fosse removida. E a justificativa que foi usada, e aliás, os presidentes destas empresas em 5 dias vão ter que ser ouvidos pela Polícia Federal, como se bandidos eles fossem. Essa decisão, ela se justifica no seguinte argumento. Houve um abuso de poder econômico e este abuso influencia os deputados que vão votar este projeto de lei através da pressão popular. Ora, por que é que uma empresa, no seu legítimo direito de manifestar a sua opinião sobre determinada coisa, porque ela é interessada, é uma big tech, por que ela não pode publicar as suas opiniões e, é claro, é uma grande empresa, vai atingir muita gente, por que ela não pode movimentar a população a dizer o que ela quer ou não quer do seu parlamentar? Por que ela chama, ela acosta essas empresas de abuso contra os parlamentares, interferindo na liberdade que eles têm para votar? Se o presidente Lula, de forma ainda pior, oferece cargos no governo, primeiro, segundo escalão de estatais, verbas parlamentares, acosta de uma maneira muito mais eficiente e brutal ao regime democrático parlamentares para que votem da maneira que o governo quer. O mesmo abuso que se imagina das big techs, como o Google, que publicou um editorial. Ora, se está na página do Google, é uma opinião do Google. Por que ele não pode usar as ferramentas que tem para dizer o que pensa? E o governo federal pode acossar e colocar os parlamentares na berlinda, oferecendo dinheiro, oferecendo cargos. Isso é um abuso muito maior, muito mais patente. Aí vem o ministro da Justiça e diz: mas são plataformas, não são empresas jornalísticas, tem que se decidir, é uma plataforma ou é um veículo de comunicação? Ora bolas! Um governo que defende uma ideologia em que você não precisa sequer decidir se você é homem ou mulher. Agora quer que uma plataforma digital decida se ela é plataforma ou empresa de jornalismo? Precisamos fazer uma decisão. Esse país está totalmente irracional. Não se sabe o que é crime, não se sabe o que é, não se sabe o que não é. Se uma plataforma digital que é a maior interessada, geradora de empregos, geradora de tecnologia, fonte de informação, e a informação é informação, sem juízo axiológico de valor. Pode ser bom ou pode ser ruim. Agora, depende de um povo que tenha curiosidade de saber essa informação. E se o povo não tem educação formal, não tem educação no sentido literal e no sentido figurado, e isso é culpa do governo, ou nós estaremos chamando todo o povo brasileiro de iletrados, de pessoas incapazes de irem até o texto final do projeto de lei, que também está disponível na internet. Então, não há sabotagem. O que está acontecendo nesse país e o que a Secretaria do Ministério da Justiça, ligada ao consumidor, fez de colocar uma multa de 1 milhão por hora, caso isso não fosse retirado, é censura. E nós estamos discutindo e diante de uma votação de um PL da censura, através de censura. A gente vai chegar lá, vamos falar disso daqui a pouquinho, disso que mencionou no final o Pavinato, essa multa aplicada pelo governo federal ao Google. Sua análise agora, Cláudio Dantas, que achou dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Você vê como legítima a atuação das empresas ou elas devem satisfações, precisam prestar esclarecimentos, como determinou hoje o STF? Boa noite, Dantas. Boa noite, Brown, boa noite, Pavinato, Zé Maria, Mota e a nossa audiência sempre presente num momento que é muito delicado para a República.
Olha, o que nós estamos vivendo aqui em Brasília não tem paralelo. E essa decisão do Alexandre de Moraes, junto com a decisão da Secretaria de Direito ao Consumidor, provocada pelo Flávio Dino, elas parecem que elas são feitas num universo paralelo. Elas partem de premissas falsas. Como é que você vai tomar uma decisão jurídica a partir de premissas falsas? É disso que se trata. O Flávio Dino, por exemplo, convocou uma coletiva para anunciar a decisão da Secretaria de Direito ao Consumidor, que está abaixo dele, ela foi diligenciada a tomar medidas, e ele vai a público dizer o seguinte: olha, o que o Google está fazendo, esse link que ele colocou ali no buscador para as pessoas clicarem, que tem o posicionamento da empresa, isso aí não é o editorial, porque ela não é uma empresa de mídia, não é uma empresa jornalística. Então isso aí é o quê? É propaganda, e é propaganda enganosa. Desde quando uma empresa se pronunciar sobre um tema que lhe afeta é propaganda? Não, ministro. Isso se chama opinião. Isso é uma decisão da empresa, é uma opinião que é expressada por essa empresa. O que aconteceu? Saiu do ar? Ouvindo, acho que foi só um problema na formação da sua imagem. Já te devolvo na sequência, então, para que você complete o comentário. Antes, vou passar a palavra ao Cristiano Beraldo, nosso convidado especial de hoje. Na ausência do Roberto Mota, falei aqui no início, tá tudo bem com o Mota, amanhã ele volta. Sem o Mota hoje, a gente convidou e está conosco o Cristiano Beraldo, com a gente aqui no estúdio. Não confundir com o Cristiano Ronaldo, esse é o português, lá o Asa, não é o Cristiano Beraldo, que está aqui com a gente, vai analisar também essa discussão toda sobre o PL das fake news. Desculpa a brincadeira, boa noite, bem-vindo, Beraldo. Eu ouço bastante essa brincadeira, mas infelizmente tem uma pequena diferença na conta bancária, dele é um pouquinho maior que a minha, então, enfim. Na bola no pé também, imagino, né? Esse tema eu nem entro. Espelho também, pô, muita modéstia aqui, muita modéstia. Mas, bom, vamos lá, a gente vive, o Brasil hoje, uma situação que traduz esse momento. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ela mostra o que é o Brasil, o que esse governo quer fazer do Brasil. Acusar as empresas donas das plataformas de rede social de estarem se defendendo é uma acusação tão absurda que a gente, obviamente, enxerga toda a má-fé que o governo está destilando nesse tema e quer emparedar essas empresas, sendo que, quando você acusa uma plataforma como o Google, como o Twitter e tantas outras, ontem, inclusive, teve uma série de acusações contra o Twitter, dizendo que o Twitter estava boicotando os jornalistas que estavam postando coisas a favor do PL. Quer dizer, isso é uma loucura, isso é uma paranoia que mostra o que será do Brasil a partir da aprovação desse PL. E a gente precisa lembrar que quem inaugurou essa história de dar dinheiro para defender pauta foi o próprio PT. Quantas e quantas manifestações do PT e da esquerda brasileira foram organizadas a partir do pagamento das pessoas que lá estavam, dando sanduíche, R$50 mais o ônibus. Porque os partidos políticos podem contratar pessoas para fazerem manifestações e as plataformas digitais não podem defender o seu ponto de vista. Isso é de um absurdo que deve nos preocupar, porque a atuação do senhor Flávio Dino, desde ontem, com essa falsa acusação contra o Twitter, que teve um problema técnico, que não foi só aqui, ele mostra que está, sim, a fim de colocar em prática toda a força da censura que esse PL prevê. E eles não estão precisando nem da aprovação para começar a tomar as suas medidas. Isso é extremamente preocupante e vai nos colocar numa situação em que essas Big Techs, sendo obrigadas a pagar cifras milionárias para os veículos tradicionais de imprensa que vêm perdendo cada vez mais espaço na mídia. Essas empresas, elas vão embora, os brasileiros vão ter que acessar essas plataformas de uma outra maneira, usando VPN, quer dizer, se dará um jeito, mas essas empresas não ficarão aqui
simplesmente pagando uma conta, e isso abrirá espaço para que outras empresas venham. E aí a gente tem que lembrar dessa visita que o Lula fez à China recentemente, aonde fez acordos com a empresa de comunicação chinesa, e a gente não vai se surpreender se de repente, daqui a pouco, o governo brasileiro abrir espaço para empresas chinesas atuarem aqui de forma a controlar a informação que circula nas redes brasileiras. Quer dizer, nós estamos a um passo do precipício. Vamos ver se o Congresso Nacional terá juízo hoje. E você, Zé, o que achou dessa decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes, do STF? Foi uma tentativa do Supremo Tribunal Federal de tirar do debate as empresas de tecnologia, Zé? O clima aqui está esquentando, Vitor. Ah, é? Olha, Vitor, são empresas privadas, são empresas bem definidas no mercado e que elas têm a sua autonomia. Eu sempre falei sobre isso aqui. Não é censura se a empresa decide publicar isso ou aquilo. A censura só vem se houver uma decisão oficial, se houver uma decisão muito mais forte que atropele as empresas. E é isso que está acontecendo. É uma tentativa de atropelar essas grandes empresas. São empresas privadas. Elas têm os algoritmos que são o seu capital. Ninguém pode chegar numa empresa, na Ford, e dizer, olha, me dê aí o segredo dos seus motores. Ninguém pode chegar em nenhuma empresa, na Coca-Cola, e dizer, me dá aí o segredo da fórmula. Isto é a propriedade de cada um. E essas empresas, elas têm autonomia. E é exatamente esta autonomia de publicação. Venho falando aqui há anos, parecia que estava pregando no deserto. Elas têm esse poder, porque não há nenhuma obrigatoriedade de se publicar assim ou publicar assado. O que há, na verdade, é uma busca por cliques. E essas empresas só têm cliques se tiver liberdade, se tiver espaço aberto, se tiver exatamente a falta de censura. A censura vem do público. Agora, o que elas publicam é uma questão delas, é uma questão de negócios, questão de postura, enfim, ninguém vai discutir isso. O que há, na verdade, é uma grande reação de um grupo de políticos aqui que não estão aceitando perder esse monopólio da política, o monopólio da opinião. Ficou muito pulverizado através dessas empresas. Cada um dos que estão nos assistindo aqui hoje tem uma palavra ampliada através das Big Techs que alcançam mais gente do que esses deputados que estão aqui atrás de mim discutindo. A maioria deles aqui, eu vi no plenário agora há pouco, comunicando com seus eleitores através de lives. É assim, esse é o meio. Já houve um momento aqui que a grande assessoria de um deputado era assessoria de orçamento. Era do orçamento que o deputado conseguia a sua reeleição. Mandar dinheiro para a sua empreiteira que financiou a campanha política, mandar dinheiro para o prefeito que organizou os votos ali e assim por diante. Depois passou a ser a área política, para definir ali temas políticos, ser importante, assessoria disso, assessoria daquilo, e agora é exatamente a postura nas mídias sociais. Porque é através desta postura que os eleitores continuam no voto, continuam assistindo, continuam acompanhando o deputado. Para se ter uma ideia, mas não é só aqui no Congresso Nacional, é em todo o Brasil. As câmaras de vereadores, nas assembleias, prefeituras, por menor que seja a prefeitura, tem gente acompanhando o que o prefeito está fazendo. Então, na verdade, a tecnologia, ela não recua nunca. É como a catraca da bicicleta, só gira para frente. Se você recuar, a bicicleta não anda, ela roda vazio. Então toda a tecnologia assim só vai para frente. E aqui há um debate nesse momento no plenário da Câmara na tentativa de recuar a tecnologia, ou seja, colocar limites. Não adianta. O que é preciso é responsabilizar, identificar quem publica e pronto. A Constituição é muito clara nisso, né? A liberdade de expressão, vetado o anonimato. Acabou. Isso aqui.